Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Maré Zero Podcast. Eu sou o Capitão Joubert e hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial. Mas antes de eu apresentá-la, eu já vou falando para vocês, vai deixando o seu like, já compartilha o nosso vídeo. A gente tem aquela meta de chegar em 100 mil inscritos pra gente colocar aquela nossa plaquinha. Então ajuda a gente, não custa nada, é só apertar o joinha aí, tá bom? Então, já falando da nossa convidada, ela é oficial da Polícia Militar, é dentista, é atleta de remo paralímpica e nos representou em Paris 2024. Capitã Priscila, seja bem-vinda ao Maré Zero Podcast. Obrigada a todos, obrigada a quem está assistindo. E estou aqui para dividir um pouquinho a minha história com vocês. Capitã, seja mais uma vez bem-vinda. Dizer que assim, é uma satisfação enorme estar recebendo a senhora, motivo de muito orgulho, não só meu, como da polícia, de ter uma pessoa, né, um policial representando a gente em Paris, numas Olimpíadas, uma Paralimpíadas. É algo assim que a gente, às vezes, é inimaginável pra gente. E quando eu descobri que a gente tinha uma policial que representou a gente e pode representar a gente na próxima Olimpíada, Paralimpíada, eu falei, não, ela tem que vir aqui, a gente tem que conhecer. E aí, capitão, eu pergunto para a senhora, quem é a Priscila? É difícil, né, falar quem é a gente. Bom, sou dentista, tenho 49 anos. O que realmente você falou que é inimaginável, para mim, a princípio, foi até pela idade, né? Eu falei, gente, como que eu vou para uma Paralimpíada com essa idade? Mas, enfim, me formei, sempre fui boa aluna e tudo. E aí, entrei para a polícia, estudei a beça, né, para concurso. E eis que em 2014 tive aí uma surpresa do destino, né? Peguei uma gripe como outra qualquer e fui parar no CTI. Caramba. E aí, enfim, foi tudo muito rápido, né? O choque séptico é uma coisa que evolui, assim, numa velocidade galopante. E do tratamento, como decorrência do tratamento, tive a amputação da perna esquerda, né? Sobrevivi, mas enfim, foi um ciclo aí de depressão, que aí um ano e meio com uma depressão forte. E quando vier, aí já era 2015, final de 2015, 2016 veio a Paralimpíada no Rio, que para mim foi assim um divisor de águas, porque eu botei na minha cabeça, quando eu sofri a amputação, que eu não ia mais conseguir nadar, que eu ia me afogar. E ninguém tirava isso da minha cabeça. Fiquei 2 anos sem entrar na piscina, praia nem pensar. E aí fui com a minha mãe, né, nos Jogos Paralímpicos. Quando eu comecei a ver na natação aquelas provas assim, cadeirantes se jogando na piscina, eu falei, gente, vai ter um troço. E o cadeirante nadando, e o Gabrielzinho lá nadando só de golfinho. Eu falei, ai, que frescura, Priscila, só não tem um pé, né, pelo amor de Deus. Então, dali eu já comecei a desmistificar alguns fantasmas na minha cabeça. E voltei a trabalhar assim que deu, retomei minha vida, mas fiquei me autolimitando assim, fisicamente em algumas coisas que eu realmente formei alguns bloqueios. A senhora disse que entrou para a polícia, só que eu queria que a senhora explicasse. Na polícia a gente tem 2 quadros, né, de oficiais, e no caso da senhora é um quadro específico, né, de dentista. Como é que é esse quadro? Explica pra gente um pouquinho. O nosso EPAO foi um concurso gigante, né? Acho que eram mais de 500 pessoas da área de saúde. A gente já entra como primeiro tenente, né? Então a gente faz um curso de formação assim, mais enxuto do que vocês de tropa, né? Com certeza, faz ali uns 4, 5 meses. O meu foi até um pouquinho mais curto. E aí eu já fui direto para o Hospital Central da Polícia, né? Então assim, você fica, a sua função principal é ser dentista, é trabalhar, atender os dependentes, os oficiais, os praças da Polícia Militar. E tem as escalas que a gente concorre, mas é bem diluído em relação ao que vocês de tropa vivenciam, né? É porque o curso é mais para ambientação, né? Você está entrando numa instituição, então é para você entender um pouco como funciona o militarismo, né? Ambientar como funcionam as coisas dentro da Polícia Militar, mas o foco mesmo da contratação dos senhores e senhoras é para exercer a função que estudaram, que é dentista, médico, né? E isso a gente não vai ensinar para vocês. É verdade. E aí, então, passa só pela essa questão da adaptação. E aí, a senhora disse que teve esse problema, né, na questão da gripe e tudo mais, e acabou amputando a perna. E eu pergunto para a senhora, como é que foi isso? Como é que a senhora ficou sabendo que ia ter que amputar a perna?
como que aconteceu tudo isso? Foi duro, porque eu fiquei em coma, coma induzido, né? Por causa, fiz tracostomia, durante 15 dias ou 3 semanas, não me recordo bem. E aí, quando eu acordei, já um médico do HCPM assumiu o meu caso, que é o Tenente Coronel Milton, amo de paixão, salvou minha vida. E ele ia acompanhando, eu via que eles enfaixavam minha perna, desenfaixavam, enfaixavam. E aí, quando começaram a desenfaixar minha perna, eu vi que meus 2 pés estavam assim, como pé de cadáver, preto, Caramba. encolhido. E eu falei assim, eu olhava aquilo, né, não conseguia me mexer, eu falei, caraca, eu vou ter as 2 pernas amputadas. Então, quando ele chegou para mim e disse que ia amputar o pé esquerdo, até achei bom, porque eu achei que ia perder os 2, do jeito que estava. Ele falou, não, ainda tem pulso aqui na perna direita, vai ser só a perna esquerda. Mas é duro, né? Ele chegou um dia e falou, você sabe o que vai acontecer contigo, né? Eu falei, sei, você vai amputar minha perna, né? Ele falou, Então, assim, era isso ou morrer, não tinha opção, mas é um baque, né? Mas ainda é menos difícil do que algumas pessoas. Nesse mundo de paradesporto, a gente convive com pessoas com histórias muito diferentes, né? E tem pessoas que às vezes sofrem um acidente de moto, tem um esmagamento de todos os ossos ali do pé e tal, e aí o médico não amputa, a pessoa fica com aquela limitação, com dor e tudo, e no final a pessoa tem que optar por uma amputação. Isso eu acho que deve ser mais difícil, você escolher, né? Mesmo sabendo que a sua vida vai melhorar, mas você tomar essa decisão. Eu não tive que tomar decisão, porque ele chegou e jogou no meu colo a notícia e lide com isso. Caramba, e assim, eu imagino que foi um choque, né, pra senhora. Foi um Por mais choque. que estivesse acompanhando, percebendo ali que poderia acontecer, a gente não quer isso, né? Então, sempre fica aquela esperançazinha lá no fim do túnel. Mas eu acho que no hospital as coisas são tão assim e também, assim, tiveram tantas outras coisas mais difíceis, que foi a hemodiálise, né? Porque eu comecei a ter falência dos órgãos. Por isso Caramba. aí, para o meu coração não perder batimento, eles começaram a injetar noradrenalina. E aí a noradrenalina, ela tira o sangue das extremidades e concentra nos órgãos vitais. E foi isso que causou a isquemia do meu pé, né? Que teve que amputar. Então, assim, o desmame da respiração artificial, foi tudo, era tanta coisa tão difícil que eu não prestei muita atenção. A amputação era só mais uma coisa. Quando você chega em casa, que aí não tem enfermeira para ajudar e tudo, que aí começam os tombos, aí você começa a ver que a vida não vai ser mais a mesma, aí é que eu comecei a ficar bem depresinha, assim. Caramba, e a família, como é que fez? A senhora falou muito da mãe da senhora, que ajudou e tudo, e como é que foi pra falar? Chegou a comunicar antes que iria acontecer, ou só ficaram sabendo depois? Ele comunicou e teve muita paciência, porque eu acho que minha mãe deve ter perturbado bastante o Dr. Milton, tadinha, porque imagina a agonia dela. Ela falou, Priscila, você não sabe o que é chegar no CTI todo dia e olhar a lista das pessoas que já faleceram. Eu olhava, no teu nome não estava, ai, que bom, não foi hoje. Caramba, foi um sufoco. Quanto tempo a família sofre por outro lado, né? Quanto tempo a senhora ficou mais ou menos nessa? Fiquei 2 meses. 2 meses? 2 Caraca, meses. 2 meses e a mãe da senhora lá lutando lá todo dia. Meu irmão, tadinho, meu irmão mora em Brasília, ele é agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Em horas ele estava aqui no Rio, do meu lado. Foi um baque para a família toda, mas minha família super, assim, apoiou, eles são, nossa, tudo para mim. E quando teve alta, aí a senhora tá falando, teve alta, chegou em casa e aí começou a perceber que já não ia mudar mais. Como é que foi a ação da senhora? Como é que ficou? Chegou a entrar em algum estágio de depressão? Teve algum tratamento? Fiquei, não tratei, acho até que devia ter tratado, né? Mas ficou aquela coisa também, até dos familiares, né? Não, tem que dar graças a Deus que você tá viva. Ficar, dou graças a Deus, mas nem tanto. Ficava aquela coisa. E aí eu foquei, não morri, né? Eu sou muito assim de virar a página de um dia pro outro. Fiquei deprimida ali 1 ano, até o dia que foi de um dia pro outro. Eu acordei e falei assim, tudo bem, não morri, acho que não vou morrer. Então, como é que eu vou viver da melhor forma possível? Quero voltar a viajar, quero voltar a andar normal, Já estava trabalhando nesse meio tempo, né? Mas eu tinha algumas dificuldades, por exemplo, uma amêndoa na rua eu não conseguia passar, porque eu não tinha peso no corpo para jogar. As próteses, elas são calculadas para pessoas de 70 a 75 quilos. E eu saí do hospital com 45. Meu Deus. Então, assim, quando eu jogava o meu peso para frente, eu não vencia o obstáculo mínimo, entendeu? Uma amêndoa. Aí eu falei, como que eu vou andar, gente, na calçada do Rio de Janeiro?
com isso aí eu fui fazendo musculação, me reabilitei lá no centro de fisiatria, com a Capitão Zaira, que também é outro anjo. E pegava no meu pé, e eu às vezes ficava lá com preguiça, ela, ai, Priscila, levanta e vai, e me torturava, e foi. E aí você começa a ganhar massa muscular, a vida deslancha, né? E aí começou a desenvolver, foi se empolgando. E como é que foi retornar para o trabalho? Porque assim, eu até imaginei que poderia ter sido, no caso a senhora ter ido para reserva, né? Chegou a ter essa opção, não teve? Tive. Nossa, isso foi acho que o maior drama psicológico para mim, porque a junta médica me ajudou demais, assim, foi todo mundo muito, muito legal comigo, sabe? E chegou um dia que o médico falou, olha, Priscila, no estatuto está aqui que a amputação de membro enseja reforma. Mas aí você não vai poder prover, então você vai ter que fechar consultório e tal. E eu tinha 39 anos. Ele falou, você com 39 anos vai querer ficar de pijama em casa vendo sessão da tarde? Eu acho que dá pra gente te reabilitar, mas está na tua mão. Aí fiquei naquela, um monte de gente falando, aposenta, e outros não, né? Então você fica com aquela decisão na cabeça, até que eu pensei, falei, gente, sou super ativa, eu vou ficar em casa sem fazer nada, por mais que eu, sabe, arranjasse alguma coisa assim, amadora, eu falei, não vai me preencher, eu vou voltar. E aí voltei e ficou todo mundo cheio de dedos no início, né? Voltei para a Olaria, que eu era da Policlínica de Olaria na época, né, do acidente. Voltei para lá, meu chefe, que hoje também tá no setor do lado do meu, na DSSB, o Coronel Pablo, ele só faltava me abraçar. Ele, não, porque a Priscila não pode isso, não pode aquilo, né? Aí mudou a chefia, o outro chegou, vai para cadeira, vai trabalhar, e foi ótimo. Porque aí voltei à vida normal, entendeu? E lá tinha que subir escada. É porque o protecionismo é bom, mas às vezes... É bom, mas às vezes te limita, né? É bom, assim, você sentir esse carinho no início, mas você se acomoda também. Se não tiver alguém dando uma empurradinha, vai e vença. Pô, que bacana. E aí a senhora voltou a trabalhar e tudo mais, aí começou a treinar, né, na academia. E como é que conheceu o remo? Como é que foi isso? Então, eu falo que o remo que me conheceu, né? Porque eu estava na Smart Fit, fazendo ginástica normal. E, assim, nunca fiquei com complexo da prótese nem nada, estava de bermudinha. E aí veio o técnico da seleção brasileira, na época foi um ano antes da Paralimpíada de Tóquio. E ele veio falar comigo, o Fred. Ele falou assim, olha, vi que você... Isso foi o quê? Em 2019? 2019. Porque 2020 foi a pandemia, não foi? Foi, isso. Então, foi finalzinho de 2019, exatamente. Tipo, setembro. Falou, olha, eu vi que você é alta, né, para os padrões brasileiros, você tem força na perna, estava vendo aí você fazendo tua série de musculação, sou técnico da seleção brasileira de remo, você não quer fazer uma aula experimental, uns testes para ver se você gosta? A gente está precisando da menina alta para completar o barco para Tóquio. Aí eu falei, não, tem 42 anos e tem força no braço. Ele falou, não, mas remo é perna, não tem problema não. Pensa nisso, e me deu o telefone dele. Eu, na hora, falei, não, e acabou. Aí fui para casa, não dormi. Falei, cara, imagina se eu fosse para Tóquio, que maneiro, isso aqui. Aí, aquilo na cabeça, no dia seguinte, liguei. Falei, olha, mudei de ideia, quero tentar. Eu quero. Não tem nada a perder, né? Exato. Só que o meu irmão, assim, ele é super protetor, né? Então... E ele é ex-remador do Flamengo. Ele pegou aquela época do auge do remo, que antigamente o remo era um esporte super popular, sim, né? Sim. Agora já não é tanto. E aí eu falei, poxa, fui chamada para o Flamengo, não sei o quê, para fazer o teste de remo para Tóquio. Nossa, ele deu um escândalo. O quê? Você tá louca? Você não lembra que o remo a gente vai com o pé amarrado no barco? Porque tem uma sapatilha, né? Que você amarra o pé no barco, que é o que chama finca-pé. E com isso você puxa e empurra o tronco. Por isso que é perna, porque você lança o barco com a perna. Quando a gente olha, acha que é muito braço. Acha que é braço. Né? Se você olhar, a pessoa está deslizando ali dentro do barco. Ela está empurrando o barco para trás, entendeu? E aí o pé vai amarrado. Ele falou, e se o barco virar? Que é comum acontecer. Como é que você vai ficar com a prótese lá amarrada de cabeça para baixo? Você vai se afogar? Fez um escândalo. Aí eu ainda pensei e falei, quer saber? Se eu não morrer no CTI, não vou morrer no barco, eu vou. E aí fui contra a vontade dele, falando pra caramba. Aí fui no Flamengo, e assim, eu não tinha complexo da prótese, mas assim, eu não gostava de tirar a prótese na frente dos outros, que é uma coisa meio constrangedora, né? Eu ficava meio assim, sem graça.
E aí, para remar, você usa uma prótese especial, porque justamente como o pé vai amarrado, você tem que conseguir dobrar a perna e esticar. E essa prótese não dá. Então, você troca e bota a prótese de remo no barco. Depois destroca para andar. E aí eu falei assim, porra, cara, eu vou tirar essa prótese aqui na frente de todo mundo. Só que o Flamengo tem uma equipe de para-remo que na época acho que eram 4 ou 5 amputados que tinham lá, que é coisa pra caramba, né? Você não vê 5 amputados na rua assim. Aí, quando eu fui entrar no barco, cheia de dedos, quando eu vi um monte de prótese no deck, todo mundo tirando a prótese, os outros que circulavam não estavam nem aí, porque já estavam acostumados com os amputados. Então, assim, eu falei... Aí eu me achei, né? Falei, nossa, tô em casa, agora eu tô com a minha galera, né? E aí, quando eu botei o barco na água a primeira vez, nunca mais pensei em sair, porque é mágico, né? Porque você tá ali sob a água, você não ouve barulho de trânsito, é impressionante. A lagoa, realmente você tá no meio da cidade do Rio de Janeiro e parece que você tá no campo quando você entra na lagoa. Você não ouve nada, só ouve os peixes pulando, passarinho. E assim, um ambiente lindo, né? Lagoa, é lindo, é lindo. E é outra pegada, né? Eu era da night, passei a acordar 4h30 da manhã para treinar, vejo o sol nascer. É lindo. É maravilhoso. E a senhora falou da questão da prótese. A amputação da senhora, como é que é? Ela é abaixo do joelho, né? A transtibial. E aí, assim, cada amputado tem uma prótese especial, né? Para colocar. E aí, quando vai com a prótese especial para essa parte do remo, a prótese fica presa mesmo? Como é que funciona? Porque, assim, eu estou visualizando fazendo todo aquele movimento, mas como é que fica a questão da prótese? Se ela solta, ela fica muito presa? Como é que é? Não, ela fica amarrada, ela não fica a pé. Se virar, tanto que assim, quando eu fui pro Flamengo, o Fred me deu algumas orientações, porque essa minha prótese, a trava dela é com um pino. Então, assim, se você me puser de cabeça para baixo, ela não sai. E a força contra, né, ela trava mais ainda a catraca. E ele falou, essa prótese não é segura para o barco, porque você tem que conseguir se desvencilhar dela rápido se o barco virar. E o barco é estreitinho assim, né? Ele vira com pensamento. Curtinho. Aí falou, você vai fazer uma prótese com sucção, que aí você tira a joelheira dela, ela já solta da tua perna. Entendi. Então, a minha prótese de remo é com esse sistema. E como é que funciona? A senhora pratica o remo o quê? Com 2 pessoas, 4 pessoas? Como é que é? Hoje em dia eu remo sozinha, remo com 2, remo com 4. Na época eu comecei com barco coletivo, porque dá mais estabilidade, né? E como é que foi a primeira competição? Como é que falaram, vai competir? Foi tensa, porque assim, eu tinha 1 ano de remo. E aí falaram, não, você já está pronta para o brasileiro. Eu falei, não estou pronta nem para a regatinha da escolinha. Não, você está pronta, vamos, porque tem pouca mulher, né? Então eles ficam secos quando alguém entra para o remo e fica, né? E não foge no 2º, 3º mês. Aí eu falei, não, tá bom, então eu vou participar, mas a gente vai remar devagar, tá? Eles concordaram. Óbvio que não fizeram isso na hora, né? Que não vai. Na hora da adrenalina lá. E o barco foi esse que eu fui para Paris. Quer dizer, o mesmo tipo, né? Não as mesmas pessoas. Que é aquela filmagenzinha depois que vai passar. Tem um timoneiro, que é o que vai no leme do barco. E ele vai dando algumas instruções de direção, no ritmo, né? Vai subir a voga, vai descer e tal. Menino, eu sei que o timoneiro gritava uma coisa assim, vamos lá, vamos subir a voga, não sobe não. Então foi uma guerra dentro do barco, eu desfazendo as ordens dele, coitado, saiu irritado com toda a razão, porque senão ia dar ruim. Eu não tinha coordenação motora para ir além do que eu estava indo. E mesmo assim a gente ganhou medalha de prata. Caraca! Foi muito legal. Que bacana. E aí que deu mais ânimo aí deu, né? Aí foto no pódio, nunca ganhei nada, nem gincana na escola. De repente já vice-campeã brasileira, falei, gente, vai dar certo esse projeto. Aí mandou logo pro irmão aí, ó. Tá vendo aí? Já mandei pra ele. Falei, aí, ó, eu não ia me afogar, não vou me afogar e sou medalha de prata. Medalha de prata. E como é que foi essa adaptação lá nos treinamentos? Porque é algo que a senhora nunca tinha ido, nunca tinha pego, e assim, ó, é algo que demanda muita coordenação também. Muita. E como é que foi ali os primeiros contatos? Chegou a pensar em desistir? Pô, isso aqui é muito difícil. Eu pensava mais com a parte física, porque não parece, mas o remo ele é um esporte que te exige muito fisicamente. Eu nunca tive um cardio muito bom. Eu sempre matei corrida, sempre fui mais do... Eu era boa de velocidade, então eu ganhava prova de 100 metros na escola, essas coisas, mas prova de longa distância. E o remo é uma coisa assim, que não é
Não é uma longa distância, daí uns 7 minutos e pouco uma prova, mas 7 minutos de esforço intenso também não é um sprint, né? Então você fica ali no aeróbico, anaeróbico e, nossa, o pessoal quando faz teste de 2 quilômetros, que é na máquina, né? Eles fazem um teste de 2 quilômetros com todo mundo do Brasil e aí tem a peneira dos 4 melhores tempos para levar para os camps de treinamento. Todo mundo sai vomitando. Caraca. Eu vomitei várias vezes depois de teste de 2 exigência quilômetros. física terrível, né? É realmente chegar no seu doa, limite. No seu limite. Caraca. E como é que são as provas do remo? Como é que funciona? Qual a metragem? 100 metros, 200 metros? Como é que... Não. É diferente da canoagem. Remo, todas as provas são 2.000. Ah, são 2.000. Todas são 2.000. Cara, então, e aí... Era 1.000, né? Até a Paralimpíada do Rio, como são as provas de Master, né? Remo Master é 1.000. E aí, acho que por questões logísticas, porque para você mexer o partidouro para os 1.000, entre 2.000, que são as provas oficiais, estava muito complicado, eles aumentaram o para-remo para 2.000 e o pessoal teve que se adaptar. Caramba, 2.000 metros é coisa pra 2.000 caramba. metros não acaba nunca. E assim, quando chega nos 1.000 que você olha e fala assim, só foi metade. E se ainda for com 2 só, ou 1, aí que até com 4 ainda... Com 4 ainda vai ajudando. Agora 1, 2... Fica assim. E a senhora treina ali na própria lagoa mesmo? Treino na lagoa. Aqui hoje no Rio, os lugares que o pessoal costuma treinar o quê? Lagoa? Tem algum outro lugar? Lagoa, acho que tem agora algumas escolinhas abrindo em Niterói e Maricá. Maricá está começando também com um projeto bem legal. Mas o forte é aqui, né? Forte é a lagoa. Forte é a lagoa. André, bota pra gente aqueles vídeos, por favor. E aí a gente tá falando de competição e tudo mais, a gente trouxe aqui pra gente. Isso aí é o quê? Foi o Campeonato Brasileiro. Você vê que tá cada um com o uniforme do seu clube, porque não tem como fazer um barco de um clube só o Flamengo que consegue. E aí, essa época você tava representando... Olha só, pra você ter noção, esse barco, a menina que tá na proa, né, que é essa última, ela é de Florianópolis, eu de Amarelo do Rio, que está na minha frente é de Vitória, Espírito Santo, e o da frente é de São Paulo. Eu achei até interessante, e até questões de dúvida, eu tô vendo que é misto, né? Homem e mulher, como é que funciona isso? Então, nesse barco, para ser misto, tem que ter sempre no mesmo bordo, você tem que ter um homem e uma mulher para contrabalançar, porque se você bota sem ter um homem de um lado e um homem do outro, o barco... Sempre o homem vai ser mais forte, não tem jeito. Então, esse barco, se você olhar, é o que a gente chama de palamenta simples. Você vê que cada um está com um remo. Sim. Né? São remos mais longos, então ele tem uma alavanca maior. Aí você tem que ter um homem num bordo e um no outro. Um pegando o remo do lado esquerdo e o outro do lado direito. Que aí eles equilibram força entre si e as meninas equilibram força entre si atrás ou na frente. Aí vai depender da estratégia. E aí... É sempre misto, ou pode ser só mulheres, só homens? Nesse aí, o remo olímpico desse aí tem só masculino e só feminino. No para-remo, não. No para-remo é sempre misto? É sempre misto. Entendi. Passa aí, André, por favor. Tá vendo? Cada um tem um remo de um lado. Nessa época estava representando qual Piraquê. Piraquê. Meu clube atual. E aí, que a senhora falou, né? Cada um com uma blusa representando o seu clube. Cada um treina sozinho, porque isso é muito complicado no Brasil, porque um barco desse... por que eu falo que é difícil da gente ganhar dos europeus? Porque eles treinam junto o ano inteiro. A gente não, a gente junta antes do brasileiro, 5 dias antes, junta aí, vamos fazer. Só que tem uma série de coisas a serem treinadas. Então, tem que ter a mesma altura de pá, para o barco não balançar. Se um tira antes do outro, o barco tomba. Remo é um esporte que tem muito detalhe, entendeu? Aqui, o Jairo, que está ali na frente, o Jairo tem quase 2 metros de altura. O que está atrás dele já tem a minha altura, 1,70 m. Então, aí você tem que mexer na regulagem do barco, porque senão um chega aqui e o outro chega aqui. Sabe? E aí você fazer isso tudo em cima da hora é muito complicado, né? Esse é a mesma foto daquela, só que lateral, né? É porque aquela perspectiva que parecia que tava um do lado do outro. Aí a gente vê que tá vendo? Aí dá pra ver que cada um tem um remo de um lado. Pode passar, por favor. Aí já é outro barco. São 2 remos para cada pessoa, tá vendo? É o duplo esquife. São os remos são um pouquinho mais curtos. E aí você faz a... É mais veloz? É menos veloz?
Olha, aí só se você comparar, assim, se você comparar esse com um barco de 2 pessoas com um remo de cada lado, esse é mais veloz, né? Por quê? Por causa da quantidade de remo, não, porque são 4 pernas impulsionando o barco, entendeu? Entendi. E no outro, tem 4 pernas também? Tem, mas você perde um pouco com o giro do tronco. Entendi. Aí você está centralizado, você já está com a alavanca mais... E qual a velocidade mais ou menos assim que atinge, assim? Ixi, acho que dá uns 10, 12 km por hora, é mais ou menos isso. Né? Não é rápido, ali na água, ali deslizando, fazendo a força absurda. Sempre com caretas fortes, né? Sempre com caretas, pois é. E aí foi a medalha? Aí foi a medalha da gente. Nessa competição mesmo, né? Nessa competição do brasileiro. Aí vocês ganharam prata? Foi o quê? Ouro? A gente ganhou prata. Prata, né? É o que eu falo do conjunto. Normalmente quem ganha ouro é o Flamengo, porque como eles têm a equipe deles, eles conseguem treinar juntos o ano inteiro. Então eles não têm muita questão de desequilíbrio, porque já está todo mundo muito sintonizado. Aí a gente juntando essa sopa de letrinha faz milagre, né? Não, poxa, em segundo colocado. E aí, no caso, aí estava representando um clube, no caso, foi representando o Piraquê? Eu fui representando, cada um está representando seu clube, né? E aí cada clube ganha um ponto. O Flamengo ganha 4. Porque são 4 atletas. Entendeu? São 4 atletas e aí cada um ganha um ponto. Entendi. Pô, bacana. E essa competição foi na Lagoa? Foi na Lagoa, foi aqui no Rio. Pode passar aí, por favor. Aí foi o treino antes da gente competir no brasileiro. Imagina. Aquele mesmo pessoal. Treinando aí, nascer do sol, aquele sol maravilhoso, essa vibe. É uma delícia. Higiene mental, né? Ao mesmo tempo que tá ali fazendo bastante se matando, mas também para um pouquinho para curtir. Não, porque cada subida de raia você para manobrar, beber água, né? Aí você vê lá o Cristo, realmente... Olha, eu vou te falar, já remei na Itália, na Suíça e agora em Paris. Não tem lugar mais bonito que a Lagoa Rodrigo de Freitas. Os estrangeiros que me desculpem, não tem. Mas é uma vista privilegiada. É muito bonito. E aí a gente tem essa foto, e vou aproveitar até para você me explicar o que seria essa classificação ali, por exemplo, PR3, como é que funciona. Porque, assim, foi até uma dúvida que eu tive em off, né, com você, que a princípio a gente não consegue ver uma limitação dele, mas ele está competindo, então significa que ele tem. Como é que funciona essa situação? São 3 categorias, né? Sendo que a minha ainda subdivide em 2. O PR1 é o cadeirante. No remo até que é mais fácil do que na natação. PR1 é o quê? É a pessoa que só consegue remar braço. Entendeu? O PR2 é qualquer limitação. Caraca, só rema braço? Só rema braço 2 quilômetros. Eu falo pro Renê, que foi um amor, ele é médico da Bahia, ele foi medalha de bronze em Tóquio. Eu falo, você gosta de remar. Porque remar 2 quilômetros só no braço, pelo amor de Deus. Ainda mais que a aula que você tá me dando aqui é que o negócio é perna. É perna, braço é desgastante pra caramba. E aí o cara joga 2.000 no braço. 2.000 no braço, tem que ter muito pulmão, muito braço. Muito braço. Aí tem o PR2, que é quem consegue mexer tronco e braço. Então ele já tem esse balanço do tronco, né? Diferente do cadeirante. Mas não mexe o assento, mesmo que fale, porque são muitas deficiências diferentes, então é difícil você, né, categorizar. Então, como eles fazem, o banquinho do barco é fixo, no PR2 e no PR1. Então, mesmo se ele tiver um movimento residual de perna, não adianta para nada, porque ele não tem, ele não vai deslizar no carrinho para impulsionar o barco para trás. E o PR3 é qualquer limitação, aí tem uma pontuação que os médicos dão, né? Qualquer limitação que te possibilite mexer perna, tronco e braço. Só que no PR3 tem 2 subcategorias. Quem tem lesão, para você ver, quem tem lesão mais grave consegue competir, que é o meu caso, é o caso do Jairo. Ele não aparenta, mas ele tem muita placa por causa do acidente de moto. Então ele tem redução de mobilidade de punho, de braço que ele tem na clavícula, na perna. Então, ele é classificado para correr tanto o double skiff, que o double skiff você tem que perder 20 pontos lá na categoria de lesões.
E quem tem uma lesão mais leve só pode correr aquele outro barco, que é um remo de cada lado. Que é o... Entendi. É porque quando a gente mentaliza, eu, por exemplo, na minha visão leiga, eu imaginei que ele teria que ser amputado, teria que ter alguma coisa assim visível, né? Pra gente, e tal. Mas ali não tem, mas ele tem as limitações dele por causa do acidente e tal. E aí são essas 3 categorias que a gente tem. E aí a senhora no PR3. Eu sou PR3, eu posso competir tanto nesse barco quanto no outro. No outro. E me diz, como é que foi esse lance de ir para as Olimpíadas, Paris 2024? Foi demais. Foi realmente assim. Claro que eu tentei desde o início, né? Mas eu tento. Ninguém levava a sério. Né? Minha família, meus amigos, acho que vai para Paris. E eu mesmo, às vezes, fazendo os treinos, eu falo assim, gente, será que eu estou sonhando alto? Não, mas eu falava, deixa eu tentar, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de me arrepender de não ter tentado. Eu prefiro fracassar do que ficar, se eu tivesse feito, não, eu fui lá, fiz e deu errado. Paciência, faz parte do jogo, né? Então, mas assim, eu não sei se eu acreditava tanto que ia dar certo no início, não, por N questões, principalmente até a idade, né? Porque eu falava, gente, eu vou em Paris, vou estar 48 para 49 anos, como é que vai ser isso? Foi. Mas, assim, como é que funciona esse processo seletivo para chegar e escolher, quem vai representar a gente é a Priscila? Como é que funciona toda essa etapa? Aí começam as inimizades, né? É verdade, porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer, né? É a parte que ninguém é amigo, depois todo mundo fica amigo. Aí o que acontece? Começam a ter as seletivas, né? A CBR, ela publica no site oficial, ela é a Comissão Brasileira de Remo. Ela publica oficialmente no site, é aberto para quem quiser participar. Então, primeiro normalmente é o teste de ergômetro, né? Na máquina, que eles fazem 2 quilômetros e 30 minutos. Porque não adianta também você arrebentar em 2 quilômetros e não aguentar, porque numa regata, às vezes, você corre 2, 3 provas. Você tem que aguentar mais que... Né? Você tem que ter uma recuperação rápida. Então, eles fazem normalmente esses 2 testes, pega o tempo de todo mundo, seleciona os 4 primeiros. Eles priorizaram primeiro o duble. Aí pegaram os 2 primeiros tempos, foi para esse barco, para o duble esquife. Aí eu fiquei de fora, porque a outra menina tinha um tempo melhor que o meu. Depois pegaram os 4 melhores tempos e foi para o outro barco. E aí começa a juntar o pessoal para treinar em São Paulo. Por quê? No 4Com, né, que foi esse barco que eu fui para Paris, 2 meninos eram de Recife, uma menina de São Paulo e eu do Rio. E o timoneiro do Rio também. Então tinha que juntar esse povo em algum lugar para treinar junto. Juntava em São Paulo. E aí até que eu falo que a Coronel Gabriela e o Major Senna na época foram super assim... solícitos me mostraram a lei do esporte, que eu não sabia de nada disso, né? Porque foram N treinamentos, né? Até você chegar lá, não é? As pessoas acham que, foi lá, competir. O ciclo olímpico são pelo menos 2 anos, né? Caramba! 2 anos. Teve essa seletiva para ir para Varese, que eu passei. E aí a gente foi competir a Copa do Mundo, né? Na Itália, em 2023. Daí eles já começaram a ficar de olho em algumas pecinhas do tabuleiro. Depois teve seletiva de novo, que aí eu mudei de barco. E só bate o martelo faltando pouco tempo para as Olimpíadas? Como é que... Pois aí que aconteceu, por uma questão de estratégia, que hoje em dia eu entendo, na época a gente ficou revoltado, né? O nosso barco não foi para a primeira chance de classificação, que foi na Sérvia, em setembro de 2023. O técnico falou, o barco não está pronto, e realmente hoje a gente vê que não estava. Não adianta levar vocês, porque vai todo mundo ficar frustrado, começa a achar que não vai conseguir, né? Vamos continuar treinando aqui. E, enfim, né? Todo mundo ficou irritadíssimo na época, mas foi realmente a melhor coisa. Dali continuamos com os camps em São Paulo, a cada 15 dias ia para lá, treinava 10, 15 dias. E aí fomos só para a última chance de classificação, que era em Lucerna, em maio de 2024, meses antes do evento. Bem pertinho, né? 2024. A gente imagina que já vai estar tudo alinhado, certo, a gente já vai ter todas as equipes, já vamos juntar, vamos fazer um planejamento. Foi no fechado das luzes, no apagar das luzes. Como a gente diz no militarismo, foi no HUP. Foi no HUP, exatamente. E aí, tá curtindo a nossa conversa?
Então, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, não esquece de compartilhar pra gente conseguir atingir o máximo de pessoas. Ajuda a gente para que todo mundo possa ouvir essa conversa maravilhosa. E aí, capitã, continua pra gente aí. Como é que foi esse processo seletivo? Já estava chegando na reta final para ser escolhida ou não para Paris? E como é que foi essa etapa final? Aí teve, como eu falei, tiveram as provas de máquina, né, de 2 km e 30 minutos, pegaram os 4 melhores tempos. Depois teve a seletiva na água, porque nem sempre a pessoa que tem o melhor condicionamento na máquina, ela transfere aquilo para a água. Porque na máquina você pode jogar o teu peso para frente e continua com uma vantagem boa, e isso na água desacelera o barco, então você já não vai, entendeu? Então, a seletiva na água foi em São Paulo, não me lembro quando. E aí, de menina, no final não teve praticamente seletiva porque a outra desistiu. Então, eu só desci a raia para ver o tempo, a gente fez um tempo ótimo. E aí, os meninos de 4 filtraram os 2 melhores, né? Que foram os 2 meninos de Recife. E aí, formou o barco. Daí, começou a maratona de juntar esse pessoal todo, né? 2 de Recife, uma de São Paulo, eu e o timoneiro do Rio. Juntava a gente em São Paulo, lá tem um centro de treinamento enorme, esqueci o nome do bairro. Tem o CPB, né, que é o Centro Paralímpico Brasileiro, que é um resort, é uma coisa espetacular, assim, uma infraestrutura impressionante. Bacana, é até importante a gente saber. Bem legal, bem legal. Só que para o remo é um pouquinho desfavorável, porque ele fica muito longe da raia, né, que é a raia da USP. Mas aí tem vans, enfim, a gente ficava 15 dias lá, 15 dias no Rio. E eu me virando aqui na polícia e no consultório para conseguir manter os pratinhos girando. E assim fomos até maio. Em maio a gente foi para Lucerna para disputar a regata paralímpica. Ali só os 2 primeiros colocados se qualificavam. Entendeu? No total, se eu não me engano, eram 6 barcos. E só 2 iam passar para Paris. Os outros 4 ficariam de fora. Só 2 barcos passariam. Só 2 então, barcos. Todo esse processo seletivo, eu tô pensando que esse processo seletivo já era para escolher a equipe. Não, Na verdade, era para escolher a sua equipe para disputar com pra outras equipes. Começar a disputa internacional. Caraca. Porque não é todo mundo que vai, não. São só os 12 melhores barcos que vão para a Olimpíada. Peneira da peneira. Peneira da peneira da peneira. E aí é que teve a surpresinha. Fomos para Lucerna, né? Que isso daí eu nem... todo mundo hoje já sabe, mas a Seconsol que ainda não. Fomos para Lucerna. A gente fez ali, acho que uma semana de aclimatação, né? Por causa do fuso horário e tudo. E aí, nessa semana de aclimatação, tô eu tomando banho, quando eu vejo um caroço. Falei, não acredito. Antes da regata, falei, não acredito, gente. E aí vi não sei o que, eu falei, será que esse troço não é algum pelo, né? E era fundo, eu falei, isso é câncer. Caramba. Aí a cabeça ficou a mil, né? Eu falei assim, bom, não há nada a fazer. Já tô aqui, paciência, vou deixar isso de lado. Depois eu penso. Agora eu me preparei 3 anos para esse momento, não vai ser isso que vai me atrapalhar. Graças a Deus deu tudo certo, não falei para ninguém nada. Guardei comigo, fomos, disputamos a regata, ganhamos a vaga. Passou a gente a Itália. E aí voltei para o Rio de Janeiro, começou, né, treinamento e tal, e fazer os exames, né. Comecei a fazer os exames todos, confirmou que era câncer. E aí a pressão dos médicos, né, não, porque tem que operar, aí eu... Isso faltava quanto tempo para as Olimpíadas, mais ou menos? Isso foi em maio, né, quer dizer, falta maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses para a Olimpíada. Se operasse, estava fora. Falei, aí eu pensei, quer saber? Tá na mão de Deus, não vou operar. O médico surtou, ele falou, como assim a sua vida? Eu falei, então, não é a minha vida? Então quem decide sou eu. Se é a minha vida, quem decide sou eu. Tá na mão de Deus, doutor, não vou operar. Fiz os exames todos confirmaram, só não fiz biópsia, porque eu falei, não vai fazer biópsia para esse troço alastrar, deixa ele quieto ali dentro. E aí comecei com as terapias alternativas, né? Tomei a ivermectina, que... acreditem ou não, não cresceu. Fui para Paris, voltei, tumor do mesmo tamanho que estava no início, chegou na volta, né? Graças a Deus. E aí, mas fiquei com a cabeça meio mexida, né? Não falei com ninguém, e aí falei só com o técnico. Falei, olha, Marcos, tô com câncer de mama, não sinto nada, porque câncer em estágio inicial ninguém sente nada, né?
não sinto nada. Se você quiser até eu faço um outro teste de 2 km no ergômetro para você ver que não caiu o meu desempenho. E não vou tratar, vou tocar o barco, vou viver minha experiência, depois eu vejo o que eu faço. Ele falou, não, tem certeza disso? Eu falei, tenho certeza. Não, então beleza, a decisão é tua e tal. E abarcou a situação e fui embora. E aí continuamos com os camps em São Paulo e tal, e ninguém sabia da polícia, família, nem nada. Guardei pra mim, só eu que sabia. Não, e a cabeça, como é que fica, né? Porque a cabeça, como é que fica? Todo dia lá, né? Ai, meu Deus, não cresce não, pelo amor de Deus. E rezando. Porque a gente precisa desabafar às vezes, né? Em momentos difíceis a gente precisa falar pra alguém. Eu ainda pensa. Aí, pra não dizer que eu não contei pra ninguém, um mês antes de ir pra Paris, eu falei pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, olha só, isso é um momento histórico. Vou fazer 49 anos, indo pra uma Paralimpíada. Não vai ter outra chance, entendeu? Vou tentar ir para Los Angeles, mas assim, era essa, né? Falei, essa é real, vai acontecer. Poxa, eu pago eu te dou a viagem, vai torcer para mim? Ela, ai, não vou porque eu tô velha, porque não sei o quê. E aí ficou enrolando. Aí eu falei, não tem jeito, pesado. Vou ter que jogar pesado. Aí eu falei, então tá, mãe, você tá velha? Você tá velha, eu tô com câncer. Ela, minha filha! Eu falei, é isso. Então é o seguinte, é a última vez que você talvez vai me ver feliz. Você quer viver esse momento comigo ou não quer? Aí ela foi, né? Não vai? Não vai, é onde não ia. Tive que jogar pesado. E aí ela começou a ficar muito preocupada. Foi, preocupada, mas chegou lá, é uma catarse, né? Imagina você ver seu filho no telão, lá o nome, não sei, ela ficou doida, né? Ela falou, nossa, foi... Realmente fui e não me arrependo, valeu cada minuto. E bota aí pra gente as imagens de Paris, André, por favor. Isso aí eu entrando no refeitório da Vila Olímpica. Isso é na Vila Olímpica, né? Bacana. Passa aí, por favor. Isso aí foi a final da gente, né? Que a gente ficou. Isso aí já era na competição? Na competição. Cara. E esse rapaz ali embaixo é o quê? É o timoneiro, que é o que ele fica no leme do barco, tá vendo aquela varetinha na frente dele? Então ele controla a direção do barco, ele meio que dá o ritmo do barco, né? E ele vai cantando a prova pra gente, porque o remo, a gente rema de costas, né? Então você não vê se você já tá chegando no adversário ou não. E ele vai falando pra gente, falta 100 metros, mais 10 remadas. Ele vai tocando. Essa boia é a chegada? Essa boia aí não, é de 300 metros. 300 metros. 300 metros finais. E porque assim, eu vi na outra imagem, né, parecia que estava em pé. Porque o que acontece? A gente está num barco alemão, né? Paralimpíada é outro patamar. No Brasil, o Campeonato Brasileiro, o timoneiro ele vai na frente porque os barcos são mais antigos. Esse barco é um barco que não participa mais de competição. Então, competição olímpica, não paralímpica. Então, o que acontece? Os clubes não investem. Os barcos, tem clube que participa com barco de madeira, entendeu? Porque vai comprar um barco que só vai usar ali para remador e ninguém mais vai usar. Então, eles não compram mais. Os barcos são muito antigos. Isso aí era todo de fibra de carbono. Alto nível, né? Alto nível. Tá engraçado, porque o primeiro dia que a gente estava na aclimatação, e umas perguntas, assim, porque aqui você usa o que tem, né? Então, o barco, eu calço 38, a sapatilha do barco é 42, eu passo um velcro em volta e me viro, né? A gente já está acostumado com essa realidade. Aí chegou lá, quanto você calça? Por quê? Não, para a sapatilha do barco. Eu falei, gente, é assim, personalizado? E aí, quando o timoneiro, porque os barcos ficam numas prateleiras, né? E aí, a primeira vez que a gente foi pegar o barco, né? Ele fala, atenção, mão no barco, e em cima. A gente quase jogou o barco no teto, porque é tão leve. Tá acostumado com barco pesado, quando pegou... Eu falei, caramba! Surpresa atrás de surpresa. Surpresas boas, barco né? Barco novinho. Isso aí é um apartamento, um barco desse. Caraca. E isso aí foi depois. Mas depois a gente fala sobre esse. Bota lá aquela imagem lá. Aí foi o treino da gente. Cadê aquele videozinho? É isso aí. Aí a gente tá numa cidadezinha que chama... Troyes. Mas isso é lá em Paris? Na periferia de Paris, fica umas 2 horas de Paris. A gente ficou lá primeiro fazendo a aclimatação. Os treinos foram aí? Os treinos foram aí. Maravilhoso. Aí muito melhor do que Paris para remar. Não tinha vento nenhum. Bastante árvore. Maravilhoso o lugar, maravilhoso. Já estávamos com o barco que ia competir, né? Porque você tem que pegar o barco bem antes para regular. Tem que regular a altura de braçadeira, ângulo do remo. É cheio de... E o detalhe. E com esse barco aí o tempo melhorou? Só
quase 1 minuto. Que isso? Caraca! Ó, Loucura, né? Tira peso, né? Tira bastante peso. Mais tempo para treinar também, né? Daí a gente já tinha mais uns 4 meses juntos. Vê que o barco tá bem equilibradinho, ó. Nenhuma pata arrastando na água. Sentiram muita dificuldade no início com esse barco novo? Ah, não é difícil acostumar o que é bom, né? Tá bom. Difícil você voltar pra realidade. Voltou, Quando voltou, eu falei, ô meu pai, vamos lá pegar barco pesado de novo. Isso que eu ia perguntar depois, né? Quando voltou, pegou. Quando voltou, aquele... Não dá pra trazer de volta. Bota na mala, a gente, Não, cada um no traz dia, um pedacinho. e só eu e a outra menina ali falávamos inglês, né? Uhum. E aí ela no dia estava, acho que com os pais, estava ocupada, e eu fui devolver o barco com o técnico. O técnico falou, Priscila, me ajuda lá para falar com o alemão, né? E o alemão falando aquele inglês cheio de sotaque. Aí eu falei assim, Marcos, a gente tem que devolver mesmo. Fica com a gente, não dá pra te presente. Eu falei com o alemão, não dá para ficar mais um pouquinho? Ele, não pode. Ele falou, você pagar 200 mil euros? Eu falei, não, então... Pode levar. Me convenceu. É. E como é que foi a competição lá? Ai, na hora que você tá lá, dá uma adrenalina, né? Quando a gente... Aquele nervosismo. Quando chegou foi aquela euforia, né? O desfile foi, assim, um momento mágico, né? O desfile de aberturas que é o mais legal de tudo. E aí depois caiu a ficha. Falei, bom, agora acabou a brincadeira, né? Agora. Verdade. E é um clima assim, né? O esporte de alto rendimento, até minhas amigas perguntam, né? É uma coisa que não é muito saudável, né? Porque ela realmente te leva a um nível de intoxicação muito alto. E a rivalidade é uma coisa muito grande, né? Então, assim, você tem que ficar de olho no barco para ver se alguém de outro país não sabota e pega a sapatilha e troca, entendeu? Em Lucerna a gente teve um problema desse, que eles mexeram em alguma coisa lá do fincapé e o técnico viu a tempo. Então, assim, é tenso isso, né? Você passa outra equipe fica te olhando, você passa outra fica olhando, aquele ambiente foi me deixando meio nervosa. Vira, entre aspas, uma guerra, né? Aí todo mundo quer vencer, todo mundo quer sair campeão. Exatamente. E ninguém se conhece e você é só mais um cara que pode atrapalhar. Não dá pra ter 12 primeiros lugares, né? Alguém vai ganhar, alguém vai perder, né? Então, verdade. É complicado. E lá, a prova, foi uma prova só? São várias etapas? Como é que funciona? Foram três descidas de raia, né? Teve a descida inicial, que aí eles pegaram os 2 melhores barcos e passaram direto para a final. Né? E os outros foram para repescagem, que era no dia seguinte. A gente foi para repescagem. Aí da repescagem pegava mais 2, que eram 2 chaves, né? Então no primeiro dia saiu 2 de uma chave, 2 de outra, foram já 4 direto para a final. Na repescagem já era todo mundo junto, ia pegar só mais 2 para fechar. São sempre 6 raias, né? As competições oficiais. Aí subiu Itália e Austrália. E aí a gente ficou para final B. Final B. E aí, assim, subiu, aí tem a final A, que são os 6 melhores tempos, né? E aí tem a final B, que são o pessoal que não se classificou entre 6. Exatamente. E aí, quando tem essa final A, aquela classificação já segue. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro. E aí na final B, o primeiro vira o 7º, o segundo vira o 8º. E como é que foi a prova da final B de vocês? Foi dura, viu? A gente tentou ganhar da China, né, para ficar em primeiro lugar. Lembra quem estava disputando? Lembro, era Brasil, China, Espanha, Coreia do Sul. Os outros 2 eu não lembro. Sei que esses 4 que estavam ali no páreo. E aí, como é que foi? A gente sabia que a China era mais forte, porque assim, o remo é um esporte que não tem muita surpresa, né? Você vem acompanhando os barcos ao longo dos campeonatos, você já vê, a gente já sabia, a Inglaterra faz menos de 7 minutos, né? E aí você vê, vai variar um pouquinho, vai fazer 6h52, 6h53. Pode subir um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não sai muito, então você já tem meio que uma previsão de resultado. A gente já sabia que a China era melhor que a gente. E aí ia saber se o gás final ia dar para chegar neles ou não, né? Foi por muito pouco. Caraca, quase chegaram na China? Tá na cola deles, na cola deles. E aí, então, na bateria de vocês ficaram como segundo. Que aí na classificação geral, 8º. Foi 8º. Caraca, e assim, a gente já tinha feito, o remo paralímpico já tinha chegado nessa fase, já tinha conseguido chegar numa etapa assim, melhor? Já teve uma medalha, tiveram acho que 2 medalhas, né? Uma vez, logo que começou, se eu não me engano, foi em Beijing, na China,
que foi o duble da Josi, não me lembro o nome do rapaz. Josiane ficou na seleção há muito tempo, ela era PR2, que mexe tronco e braço. Em Tóquio teve o bronze do René, que era PR1, né, cadeirante. Só que desse barco, 4Com, o nosso foi o que fez o melhor tempo até agora do Brasil. Caraca. Então já foi... Já marcaram. Já, né? Já marcaram. E já teve outros históricos de uma militar, uma policial nesse meio? Eu acho que no remo, não. Eu soube, até falei... A Bianca falou assim, a senhora é a única da história. Eu falei, da história eu não sei. Do remo, sim. Mas da Paralimpíada, que eu posso dizer que eu fui a única oficial da ativa que foi. Isso aí, né? Eu pesquisei e não foi ninguém. Tem esses do programa do Exército, né? Das Forças Armadas, que tem aquele programa dos militares, atletas, né? Mas oficial da ativa não tinha ninguém, não. Da polícia não tinha ninguém, não. Eu não me recordo, assim. Posso estar enganado, mas eu, particularmente, não me recordo de ver a gente sendo representado em alguma Olimpíada ou Paralimpíada, né? A não ser... Que é o ápice do esporte, né? Todo mundo faz o esporte, qual é o seu sonho? É uma Olimpíada, uma Paralimpíada, não tem outra. E aí, assim, conseguiram atingir o objetivo que vocês foram para lá. Conseguimos. Quase chegaram na China e estão lá esperando para pegar a China. Deles. Vamos pegar a China. Vamos na cola deles. E qual foi a sensação de dever cumprido no final? Como é que foi? Quando acabei a prova, conseguimos, é isso? Como é que foi? Fala que assim, sempre fica uma frustração, né? Assim, você sempre quer mais, né? Sempre quer. Depois que já todo mundo tava lá na Vila Olímpica de novo, tinha tomado banho, esfriado o sangue, aí a gente foi ver os tempos, a gente viu, realmente a gente fez um tempasso. O Brasil nunca fez esse tempo. Mas na hora deu uma tristezinha, assim, de não conseguimos chegar neles, né? Foi quase. Mas assim, é sensacional. As próximas Olimpíadas estão chegando. Né? A gente está preparando, estou torcendo pela senhora lá, representando Deus quiser, a gente novamente. Consigo mais uma. Vai conseguir sim. Vamos pegar a China e vamos. Quem é antes da China? Quem? É a Itália. É a Itália. Então, Itália e China se cuidem. Se cuidem que o Brasil vai chegar. Vamos chegar. E como é que foi alternar essa situação de treino com a polícia? Como é que a senhora conseguiu fazer isso? Foi uma loucura. O treino eu já estava meio que adaptada, né? Porque, enfim, eu já vinha treinando há muito tempo, então desde que porque o que acontece? Eu fui transferida de Olaria para a DGO, porque eu fiz faculdade de Direito com 30 anos, me deu não ganho dinheiro como dentista, vou fazer outra faculdade, passei no vestibular, fiz Direito, e aí me chamaram, falaram, olha, você tem conhecimento em Direito, fez 5 anos de faculdade, não quer trabalhar na DGO, que você tem mais acrescentado, quer ficar na cadeira? Por mim, qualquer lugar é lugar, não mexendo muito no meu horário, né? Porque eu tenho consultório fora. E assim eles mantiveram o meu horário e ainda foi melhor, porque por eu sair da cadeira, na cadeira você tem aquela obrigatoriedade de estar lá de 8 até as 8, né? De 8 da manhã às 8 da noite, porque é o horário do paciente. Na DGO, como é o serviço burocrático, eu consegui adaptar o meu horário para começar às 9 da manhã e aí eu saio depois. E aí foi ótimo, porque eu comecei, antes eu treinava 3 vezes por semana, eu comecei a conseguir treinar todos os dias, de segunda a sábado. Caraca, de segunda a sábado. Aí já alavancou, né? Porque aí melhorei meu tempo, melhorei tudo. E aí, como é que é a rotina da Priscila pro remo? A rotina da Priscila eu comecei a acordar um pouquinho mais cedo também para treinar mais cedo, para dar tempo de chegar no trabalho. Eu acordo 4h30 da manhã todo dia, né? Para tomar um café com calma e tal. Vou pro remo, faço lá o exercício de mobilidade. 6 horas em ponto a gente está botando o barco na água. Porque como o meu clube é master, isso até que me possibilitou ficar no remo, né? Porque os outros clubes, Flamengo, Botafogo, os grandes, a maioria é estudantes, são jovens, né? Então, eles estudam de tarde e podem treinar às 7 da manhã. Para mim, não tem a menor condição, porque entrar na água às 7, eu saio às 9, tá tomando banho, chega meio-dia. São 2 horas de treino. São 2 horas de treino. Caramba. E aí, eu treino de 6 até 7h30, mais ou menos. 9 horas estou aqui na polícia, trabalho o dia inteiro, saía daqui, fazia o treino da tarde. Tarde, quase noite, né? Que é a máquina, ou musculação. Fazia porque além da água, ainda tem a máquina. Caraca. Porque senão o teu condicionamento não chega junto. Porque quando tá falando só de treinamento, eu só tô pensando lá na lagoa. Não, são 2 treinos por dia. É água de manhã e máquina e musculação no final da tarde, início da noite. Come e dorme.
né? No outro dia, a mesma coisa, só descansa mesmo no domingo. Isso quando no domingo eu não tinha que fazer algum treino que eu fiquei devendo ao longo da semana, porque nessa tem a gripe, né? O corpo não aguenta, né? É verdade. Isso quando você dá uma baqueada. Caraca, e aí faz o treinamento, vai pra casa, dorme no outro dia. Dorme no outro dia a mesma coisa. O treino de novo. Isso porque eu sou separada, não tenho filho, porque eu fico pensando, uma pessoa com filho pequeno é complicado, porque... É mais uma responsabilidade. Eu conversei, na época que eu peguei esse projeto para mim, eu conversei com os amigos e com a família. Eu falei, olha só, eu vou estar ausente, não tem como. Ou eu levo isso a sério, e minha mãe às vezes não entendia, ela ficava assim, mas você precisa fazer isso todo dia, não dá para ir na festinha, não sei o quê, na pizza, não dá. Falei, mãe, olha só, eu vou me empenhar, porque se eu não conseguir, eu quero olhar o pessoal desfilando lá no desfile de abertura, competindo, e não ter nenhuma mágoa no meu coração achando que eu podia ter feito mais. Entendeu? Eu acho que a maior dor é essa, né? A maior dor é essa. Se aquele dia eu não tivesse ido para a pizzaria, não tivesse virado à noite... Poderia estar ali, não fui por causa de mim. Foram 2 anos que eu não fiz nada além de trabalhar, treinar, comer e dormir. É porque a gente acha que é só chegar lá, fui selecionado, treinei, mas existe toda uma abdicação anteriormente. Você tá falando, 2 anos. Não fui no casamento do meu primo, entendeu? Trabalhando ali, treinando, conciliando. E é bastante duro para conseguir chegar lá. Muito duro. E quando tá lá e olha para trás todo o sofrimento que teve, tudo que teve para chegar ali, a gente vê que foi uma vitória gigante. Sem dúvida. A medalha foi isso, estar lá, ter competido, né, ter participado, ter experiência, porque só de estar lá você já é vitoriosa. Assim, eu não sei a realidade dos outros componentes lá que estavam junto com você. Não, também. Mas ouvindo a sua história, assim, só de estar lá já é a medalha. Com certeza. É conseguir chegar. Uma questão de superação, né? E depois conciliando o trabalho, fazendo tudo e conseguir lá, pô, cara, é sensacional. Foi incrível. Bom. E a volta de Paris, como é que foi? A volta a volta com essa história do câncer foi conturbada, né? Porque eu já voltei para médicos, né? Teve aquela farra no trabalho, na DGO, fizeram a festinha, foi um barato, né? Mas eu já não deu nem para curtir muito. Foi churrasco no clube, a festinha da DGO, e aí começou ressonância, correndo atrás do tempo perdido. Mas deu tudo certo, já terminei a quimioterapia, tá tudo no esquema. E continua os treinos. E o foco agora? Esse ano, por causa do tratamento, né? Eu vou operar agora 1º de maio, eu vou ter que ficar meio no estaleiro, né? Então, já até falei, mandei atestado para a CBR, falei, esse ano não dá para eu competir para valer, né? Vou competir no estadual agora para ajudar o clube, mas porque não tem obrigação, nem foco, assim, de vencer e ganhar medalha. Mas não vou fazer seletiva para perder. Então, eu falei, não tem condição. Mas ano que vem eu já volta com tudo. Já volto com tudo. Não, é bom. Vai guardando energiazinha aqui. Com certeza. Enchendo a bateria, carregando. Tá só. Que vem. Porque as próximas são em 2028. Dá tempo. Falei, então, tudo veio, anos. Deus sabe o que faz, né? É isso aí. Tudo veio no momento, já que eu tinha que passar por isso, o momento foi perfeito. Então, porque eu tô no iniciozinho, ainda. A briga mesmo vai começar em 2026, entendeu? Para a próxima. Então tem bastante tempo aí de recuperar e voltar a pegar pesado aí nos treinos. E vamos acompanhar a Capitã Priscila. Vai ser Major Priscila. Se Deus quiser. Lá nas Olimpíadas de Los Angeles, né? Los Angeles. Lá nas Paralimpíadas de Los Angeles, representando a gente. Pô, vai ser um sucesso. Todo mundo vai estar torcendo pela senhora. Capitã, e essa medalha aí que tá no peito, a gente tinha mostrado uma imagem. Solta pra gente a imagem, André, por favor. O que é essa medalha? O que ela representa? O que foi essa cerimônia? Isso aí foi uma das maiores emoções da minha vida. Isso aqui só eu tenho na polícia, tá? Sério? A medalha do Mérito Desportivo Militar. Foi concedida pelo Ministério da Defesa. Tem um tenente, se chama Tenente Cavalli. Eu acho que ele é do Exército. Ele é do rugby. De cadeira de roda. E ele faz um trabalho muito legal de captação de atleta militar para competir, né? Competir. E aí, quando teve a classificação,
ele entrou em contato e aí comecei a fazer um contato com ele, fiquei amiga dele e ele falou, olha, eu vou direcionar esse grupo que foi para Paris, a maioria era das Forças Armadas, para um tenente-coronel, o tenente-coronel Pavelec, que ele é do Exército também, e ele está ligado ao Ministério da Defesa, porque eles vão conceder uma medalha para vocês. E aí começou, né, o trâmite. Aí não chegava a conclusão de data nenhuma. Até um dia eu falei, coronel, o senhor vai ter que lançar uma data, porque não vai ter um dia unânime, né? Cada um tem treino num dia, compromisso no outro. E aí até achei que o negócio tinha ido por água abaixo, porque ele foi super solícito. Desde que a gente voltou de Paris, ele entrou em contato, fez um grupo no WhatsApp, sabe? E o negócio não desenrolava. Não vai ter, né? De repente eu recebi um convite lindo, lá com um brasão e tudo, você está sendo convocada pelo Ministério da Defesa. Falei, gente, fiquei assim, eu falei, aí viu, a cerimônia ia ser na Marinha, né? Até foi aqui no Rio? Foi aqui no Rio, no Cefam. No Cefam. No Cefam, lá na Avenida Brasil. Foram 88 agraciados, eu fui a única da Polícia Militar. Caraca, a ganhar a medalha. Que maneiro. Foi uma cerimônia lindíssima, realmente receberam a gente super bem. E aí você recebe um diploma, né, descrevendo o que é a medalha, né, recebi também 3 medalhas, né, uma para cada tipo de fardamento, um para túnica, roseta, muito lindo, muito bonito, legal. Realmente. Minha mãe ficou toda chorosa lá com o hino do Brasil. Pô, mas é de se emocionar, né? Foi muito bonito, porque foi emocionante. Ainda mais que não se esperava, né? Não, pois é. E assim, eu não esperava essa magnitude, não. Até eu falei, não, vai ter a medalha, mas eu falei, vai ser... Toma aí a medalha. Obrigada. Achei que obrigada, aperta a mão e vai embora. Quando eu cheguei lá, que eu vi o cerimonial, eu falei, gente... Ficou bem bacana. E dá pra ver a cara da senhora, de felicidade, um misto de orgulho, aquele olho ali meio quase chorando. Esse é o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. Muito simpático, uma graça. Tá ali, ó, quase chorando, sorrindo, misto de emoções, né? Muito bom, cara. É um reconhecimento, né? Uma parabéns. Coisa assim que... E a única... A única. Essa aqui, ó, sou a única da polícia que tem. Muito bom. Aí ele falando, olha, essa medalha é uma medalha importante. Poucas pessoas foram agraciadas, como Pelé, Zico, Bernardinho. Aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, Priscila. Já tá no hall junto, ó. Já tô lá, ó, eu e o Zico, eu e o Pelé. Muito bom. Excelente. E aí a gente já está finalizando, capitão. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, acompanhou a gente aqui até agora, uma mensagem de incentivo, aquela pessoa também que de repente passou pela mesma situação que a senhora. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para eles. É realmente saber que a vida é um dia após o outro, né? Não adianta a gente ficar ansioso, querer resultado para ontem. Isso tanto no esporte quanto numa recuperação pós-cirúrgica. Você tem que viver um dia atrás do outro, respeitar o tempo das coisas, o seu tempo de se reabilitar, o seu tempo de sair de uma depressão, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam cobrando muito que você tem que estar bem, que você... Até essa coisa da superação, não, porque você é exemplo. Hoje pode ser, mas ontem não era, entendeu? Não tem que ter esse peso, não. Eu acho que você tem que se permitir, né? Viver cada fase, viver as fases do luto e se obrigar a andar para frente, né? A gente tem que se obrigar a andar para frente, a progredir, a evoluir fisicamente, espiritualmente, procurar o seu meio de inserção, né? Que para mim foi o remo, né? Ter um sistema de suporte é muito importante da família, mas você ter eu acho que a gente é movido por um objetivo, né? Você tem que ter algum objetivo na vida a alcançar, senão as coisas perdem sentido. Que seja, vou viajar mais, ou vou ter um filho, ou seja o que for, mas você tem que ter uma motivação maior, né, para seguir em frente. E quem não tem, uma hora chega, é só continuar a busca. E depois desse depoimento maravilhoso, essa superação, mostrando quanto a senhora é vitoriosa, a gente vai encerrando esse nosso podcast. Pedir para você que ficou com a gente aqui até agora,
deixa lá seu like, compartilha, todo mundo precisa ouvir um pouco dessa história hoje aqui, que é de puro ensinamento de vida, tá bom? Capitã, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por compartilhar essa história maravilhosa e até a próxima, boa sorte nos treinamentos. Obrigada. Que bom que a senhora conseguiu se curar, a gente está torcendo por você. Graças a Deus, Tá obrigada. bom? Tchau, tchau.